Compartilhar sua água. Muito bom dia aos que estão aqui de corpo e alma, aos que estão distantes e vendo por forma virtual. Eu agradeço, em primeiro lugar, esse convite. Tive uma presença aqui no Rio muito marcante para mim, no FIA, no Espaço Vivo, ali no Aterro, e volto com muito prazer hoje. Estive ontem em Belo Horizonte, à tarde estarei em Salvador. Sinto-me praticamente um Deus presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E refleti na excelente fala introdutória e ao mesmo tempo provocativa e boa do administrador Wagner sobre a história do Brasil, porque o historiador pensa muito no passado, o administrador tende a pensar o presente e o futuro. Nós pensamos muito na comemoração, do latim comemorare, lembrar junto. A gente comemora tudo, lembrar juntos para poder refletir sobre essas questões. 50 anos é uma experiência notável, quer dizer, do governo Castelo Branco até o atual governo, eu refleti sobre a falta na política brasileira de administração feita por administradores. Nós fomos um país regido por advogados em geral, uma excelente profissão, era do meu pai, nenhum ataque à ideia, mas fomos um país regido por advogados, latifundiários, poucos médicos como Juscelino, poucos engenheiros, ao contrário da China. Tivemos na prática lideranças locais como Mário Covas e Brizola, engenheiros, ou Itamar, alguns economistas como Dilma, sociólogos, outros nada, mas nós tivemos uma experiência de administração feita de várias formas, com vários projetos políticos. Eu acho que, pelo menos do ponto de vista matemático, estava na hora de experimentar administrar com administradores. É uma ideia boa. Medicina para médicos, administração para administradores. É uma ideia revolucionária e boa, né? História para historiadores e assim por diante. Eu fui chamado a falar, e agradeço muito o convite, fui chamado a falar de um tema distinto que eu falei da outra vez, eu falei de ética, falar de estratégia, deste momento que nós estamos vivendo, setembro de 2015, dessa consciência que nós devemos ter deste momento. Ou seja, neste momento, e cada um pode pensar a idade que tem, não precisa dizer naturalmente, não é elegante, e deste momento em que eu, Leandro, tenho 52 anos, dentro de alguns meses, até fevereiro do ano que vem, 53, ainda vou ao banheiro sozinho, o que causa admiração dos meus alunos, que elogiam que eu estou bem para a idade, né? E eu só penso, vai chegar para vocês com sorte. Com sorte. Neste momento, é um momento prático de pensar essa palavra de origem militar, estratégia, estratego, ou seja, o que eu quero para o momento seguinte, antecipando os passos seguintes, como bom enxadrista, como bom militar, como bom administrador. Ou seja, as pessoas que são obrigadas, o militar estratégico, o administrador, o enxadrista, todas as pessoas que devem pensar imediatamente, desde os atos simples da vida, como atravessar uma rua, até os atos complexos, como planejar a vida e imaginar as variáveis que estarão à minha frente. Se eu posso, ao atravessar essa rua, ser, por exemplo, seguro, estar num local seguro. Se eu posso atravessar essa crise, e os jovens sempre pensam na crise atual, porque vivem esta, eu lembro que no último mês do governo Sarney passamos de 80% de inflação ao mês, e agora nós estamos muito assustados com 9% ao ano, não? Quer dizer, uma das questões da idade é nos dar uma certa perspectiva das questões. Ou seja, 9% ao ano é muito ruim. É muito ruim. Já foi pior, né? Mas pode piorar. Então, sempre são questões complexas, porque neste momento, essas datas, como nós temos hoje, os 50 anos dessa estruturação, dessa função, essas fronteiras que nós vivemos, como vivemos hoje, setembro de 2015, e eu vou fazer uma reflexão histórico-filosófica e também pessoal, essas fronteiras entre o que eu conheço agora e o que eu desconheço. Onde nós estaremos daqui a pouco. O que acontecerá no Brasil nos próximos 3 anos? O que acontecerá no Brasil nos próximos momentos? Na minha vida, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no país todo. Há um desconforto em todas as mudanças. Uma das questões mais brutais da espécie humana é nosso apego à zona de conforto.
A minha orientadora na USP me contou algo, a doutora Janice Teodoro, que me impressionou. Ela foi presa e torturada durante a ditadura, e ela contou que a troca do torturador causava muito pânico entre eles. Porque até com o torturador criava-se apego. Porque o torturador entrava semanalmente, dava uns tapas, dava uns choques elétricos, dizia a bobagem de sempre, prometia sua violência e se retirava. Ela sabia a sequência e a intensidade da dor. Quando entrava um novo, eles ficavam apavorados. Isso explica uma certa síndrome de Estocolmo. Isso explica um apego ao torturador, até explica casamento. Ou seja, por que é que eu fico numa situação que não é a mais confortável do mundo, tirando os presentes aqui, os que me ouvem, que são muito felizes, mas as outras pessoas, por que é que eu fico numa zona mesmo desconfortável? Porque ela é segura. Ela é segura. Tudo aquilo que é seguro, mesmo que não seja confortável, nós vamos mantendo. Esta zona de conforto faz com que todas as mudanças sejam vistas com certo medo pela maioria das pessoas, porque a mudança causa o desconforto do desconhecido. E nós preferimos mal conhecido à possibilidade de ventura remota. Nós preferimos o mal que eu estou acostumado à possibilidade de um bem que foge ao meu controle. Ou seja, e é por isso que um dos grandes desafios de qualquer líder, em especial um administrador, é como produzir uma saída de uma zona de conforto. Até a crise é uma zona de conforto. A crise provoca este apego. Eu passei por uma cidade brasileira pequena e vi um bar muito pequeno, escrito na porta, que estava funcionando ali desde 1970. E eu pensei, é um elogio. É um bar que está há quase 50 anos naquele lugar. E é uma crítica. Em 50 anos ele não mudou. Ele permanece ali. Para muitas pessoas e muitas civilizações, a repetição era uma coisa agradável. Ou seja, é bom que eu esteja aqui há séculos. Para muitas pessoas, a zona de conforto, independente do desconforto que ela provoque, ela é a zona do apego. Há uma experiência que eu acho que deve ser mítica, mas ela é metafórica. Provavelmente ninguém nunca fez. Se eu colocar um sapo numa panela e aquecer 1 grau por hora, o sapo não sairá da panela até morrer. Mas se eu colocar na água fervente, ele pulará. Não sei se alguém já ferveu sapo. Não sei. É uma ideia para um reality show de culinária. Não sei se alguém já ferveu sapo. Mas é a ideia de que essas mudanças imperceptíveis são toleradas. E as mudanças bruscas são mal recebidas. Maquiavel dava esse conselho, faça todo o mal de uma vez. Não? Ele tem sido bastante seguido. Não? Faça todo o mal de uma vez e depois parcele o bem ao longo de todo o seu governo. É um bom conselho. Maquiavel deu no século XVI, seria bom este conselho, né? Parcelando o bem. Inércia é o princípio da física, sob o qual nenhum de nós altera seu estado de movimento ou repouso, sem que sobre nós passe a atuar alguma força. Por isso que as crises em história, a crise da Revolução Francesa, que fez despertar a liderança de Napoleão, e a crise da República de Weimar, que fez libertar o gênio do mal Hitler, as crises são momentos ótimos e perigosíssimos. Das crises emergem fascistas e grandes democratas como Franklin Delano Roosevelt. Da crise emergem lideranças estratégicas como Churchill, mas emergem também gente como Adolf Hitler. A crise é um momento, é o que eu sempre temo numa crise. Podemos ter aqui pela frente a imersão de grandes estadistas, pessoas que pensem o futuro e não a folha de pagamento do mês. Quem pensa a folha de pagamento do mês tem, e é preciso pensá-la, óbvio, mas tem aquela alma de chefe de almoxarifado. É uma alma muito específica, né? É uma alma que funciona, sua alma é quadriculada como uma planilha Excel. Ou seja, ela pensa o mundo por espaços e por fórmulas de planilha Excel. As garantias pessoais são simbólicas, haja vista que a aliança é o círculo, quiclos em grego, ou seja, o símbolo da perfeição, colocada segundo a medicina romana no dedo que tem uma artéria que liga o coração, sede da memória. Ou seja, eu coloco a aliança porque ela deve me lembrar sempre que eu sou casado. Primeiro princípio da neurolinguística. Eu sou casado, eu sou casado. A repetição leva ao convencimento. E o convencimento ativa a memória. E eu quero a eternidade. Isto valia numa sociedade antiga como a das nossas avós. Casou,
pode soltar. Pode inclusive engordar à vontade, porque está casado. A fila parou, eu consegui, passei à frente. Eu tenho agora meu espaço ao sol. As nossas avós podiam engordar, podiam ter mau humor, porque estavam casadas para sempre. Vocês sabem hoje que a fila anda. Eu sempre sugiro como reflexão, já falei isso várias vezes, olhem, uma mulher linda como a Grazi Massafera, linda, talentosa e simpática, foi largada. Não está fácil, amigo. Não está fácil. Põe a sua foto no espelho ao lado da Graziella e compara. Ela foi largada. Imagina você, então pensem nisso. Tá difícil. Tá difícil. Gisele Bündchen abalou o casamento há pouco. Não está fácil, gente. Não está fácil. A fila voa. A fila voa. Não? Então, pensem nisso. Não há mais zona de conforto. Isso é ruim. Não há mais região que eu possa descansar. Não há mais uma cadeira do papai biográfica que eu possa sentar. Tudo é absolutamente o passo seguinte. Acabou um período em que eu enfrentei a crise, eu tenho que me preparar para o período seguinte. E provavelmente, pela experiência histórica, erra-se mais no apogeu do que na crise. O apogeu é um mau conselheiro. Haja vista os erros maiores que se comete no apogeu da vida. No apogeu da vida temos plena noção e consciência da potência do corpo e cometemos erros muito grandes. Contra a desordem, nós temos fascinação pela ordem. Várias pessoas confessam o quanto gostam de uniformes, desfiles. No meu colégio no Rio Grande do Sul, as carteiras eram aparafusadas no chão para impedir que ela saísse. Isto é uma estratégia de ordem imposta. E os professores mais antigos associavam ordem à produtividade, um grande equívoco. Associavam geometria cartesiana com aprendizado. Isso é um grande equívoco. Existem desordens produtivas. Existem brainstormings produtivos. Eu vou dar um exemplo de uma das obras humanas mais antigas. Há quase 5.000 anos está no Egito, resistindo a todas as intempéries históricas, a grande pirâmide de Quéops, em Gizé. Ela foi feita por um faraó que empregou 100.000 pessoas, segundo Heródoto, por 20 anos, para que seu nome e sua imagem nunca fossem esquecidos. Primeiro detalhe irônico da história, não conhecemos pelo seu nome egípcio, Khofru, mas pelo seu nome grego, Quéops. E a única imagem que restou de Khufu é uma imagem de 7,5 centímetros no Museu do Cairo. O homem que mais lutou pela memória eterna tem uma imagem de 7,5 centímetros. Justin Bieber tem mais imagens do que o faraó da grande pirâmide. Gente, o grupo Calypso será mais eterno do que o faraó Khufu. 100.000 homens durante 20 anos garantiram a eternidade com pedras de até 80 toneladas. E o túmulo foi saqueado no mesmo ano da sua inauguração. E vocês acham que a casa de vocês é segura? 80 toneladas com pedras. E este homem desapareceu, seu rosto, restou essa estatueta. Nós não podemos prever o futuro. Não podemos controlá-lo. Ele escapa ao nosso controle. Tudo é mudança. Independente da minha reação com a zona do conforto e com a estratégia de futuro, eu estou mudando neste momento. Para dizer uma coisa muito boa num dia de chuva, simpático, hoje à noite eu estarei um dia mais próximo da minha morte. É bom dizer isso, né? Simpático, é uma coisa que anima. Especialmente eu vou pegar 2 aviões hoje, então estarei um pouco mais próximo da minha morte. Absolutamente a mudança é a realidade tão forte, o tempo é tão poderoso, que ele excede até a consciência, já que o tempo atua sobre pedras, sobre plantas que não têm consciência. O tempo atua sobre tudo, corrói até colunas de mármore, diz o Padre Vieira, quanto mais nós, corações de cera. O tempo corrói tudo. Estamos em mudança permanente. Então a grande questão é que, independente da minha vontade, a mudança ocorre. Não há repetição regular de nada, absolutamente de nada. Tudo tende à mudança, renovação e destruição numa dialética constante. Sabemos que a mudança é difícil e que não mudar é fatal. Sabemos que há dores na mudança, mas que a não mudança é fatal. E neste mundo líquido, na definição do Bauman, nós estamos sempre com aquela ideia de que seria bom que as coisas fossem como eram. Durante, acredito, 20 anos na minha família, a ceia de Natal teve os mesmos pratos. E nunca ninguém contestou aqueles pratos. Eram sempre os mesmos. Estavam na mesa na mesma ordem.
As piadas eram as mesmas. A não renovação familiar pela ausência de divórcio provocava que o público fosse sempre o mesmo, dizendo as mesmas coisas. As chatices estavam nos mesmos lugares. E agora nada disso mais é verdade. Pegando a imagem de Matisse sobre... Existem 2 lugares, São Petersburgo e Nova York. Somos animais gregários. Somos animais sociais. Logo, o meu senso de mudança tem que conviver com o senso dos outros. Eu tenho que compartilhar aquilo que Sartre definiu como o nosso inferno, o outro. Ou seja, eu tenho que compartilhar diferentes ritmos, diferentes fórmulas. Eu que pego muito avião, reflito sobre isso constantemente. Da pessoa que entra pelo corredor e no meio olha o lugar. 2A, tem que voltar. Aquele que leva uma mala que mal caberia no Titanic, quanto mais num pequeno... E tenta, contrariando a segunda lei de Newton, ela tenta colocar ali. E assim, por favor, voltem seu encosto para vertical. A pessoa não volta. Ou seja, eu tenho que conviver com o outro. E, infelizmente, como diz Descartes no início do seu texto sobre o método, bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Todos se acham possuidores de bom senso. Todos nós somos possuidores porque o desafio entre o tédio e a mudança, o desafio enorme entre o tédio e aquilo que se repete e que me dá segurança e o que não se repete e me dá insegurança é enorme. Esta é a grande questão da existência de corporações, de famílias e de pessoas. Em nome disso se comete um equívoco brutal da nossa era líquida. Considerar que tudo que é novo é bom e tudo que é velho é ruim. É um erro brutal de estratégia. Nem tudo que é novo é bom. E nem tudo que é velho é ruim. Toda vez que eu vou trocar um aparelho celular, me mostram as maravilhas praticamente idênticas à do anterior. Só que a fonte não serve mais no anterior e eu tenho que comprar uma fonte nova. Nem tudo que se inova é simpático. E nem toda mudança vem para o bem. Mas as mudanças são permanentes. Há uma dialética na figura mitológica de Ícaro, que junto com seu pai Dédalo escapou do labirinto, com a advertência de que suas asas ligadas com cera não podiam se aproximar do carro de Apolo, do carro do Sol, enquanto que seu pai Dédalo é o homem objetivo que voa na altura adequada, Ícaro é o sonhador, que vai até o Sol, derrete e cai. A humanidade é algo entre Dédalo e Ícaro. Dédalo é puro planejamento tedioso. Nós vamos fazer essa asa, nós vamos voar nessa altitude e vamos descer na frente. Ícaro é o jovem, intempestivo, absolutamente cheio de iniciativa. Ícaro é uma metáfora de tudo, inclusive do empreendedor, inclusive do fracasso do empreendedor. E o mar sempre generoso para acolher esses fracassados, sempre recebendo estes cadáveres de quem tentou além da sua capacidade, já que uma das grandes fantasias do mundo contemporâneo, traduzida pela autoajuda, é todos podem. Nem todos podem. É difícil dizer isso. Difícil dizer isso em particular para jovens. Nem todos podem tudo. A maioria das pessoas pode muito mais do que está fazendo, mas nem todos podem tudo. Nem todos nasceram para tudo. Às vezes um pai me dizia na escola, meu filho tem baixa autoestima. Eu pensava, não é baixa autoestima, é que ele é ruim mesmo. Ele tem senso de realidade. E às vezes era alguém que precisaria de mais autoestima. Mas a autoajuda nos diz com frequência que basta querer para fazer. Essa é a origem das grandes crises contemporâneas. Não basta ter vontade. Se fosse assim, todos seriam ricos, bem-sucedidos, bonitos e carismáticos. Todos seriam, e nem todos são. Tirando os que nos assistem, nem todas as pessoas são. A crença na capacidade infinita, sem dizer nomes que eu não acho ético, a crença que eu posso me expandir até o céu, e às vezes eu posso, às vezes eu não posso, às vezes eu não sou o demiurgo, o criador de tudo. Esse é um dos grandes desafios, porque a vaidade é de longe, não apenas o primeiro pecado mitológico e teológico, a vaidade de Lúcifer, mas é quando eu vou mais alto do que minhas asas, ou do que o mar, ou do que o sol, ou do que as instruções do fabricante Dédalo permitiram. E às vezes é aqui, é nessa arrancada que nós fazemos os grandes gênios da história. E às vezes é aqui,
nessa arrancada que a Serasa fez o seu caminho de glória. Ou seja, em todos os campos nós temos um limite. Esses limites devem ser trabalhados. Uma pessoa que conhece seus limites e o que pode fazer com eles, vai muito longe. Eu tive a minha vida inteira entre alunos, aquilo que eu digo, uma pessoa com um brilhante futuro pelas costas. Porque tinha uma imensa capacidade, mas nenhuma vontade de trabalhá-la. E outros que eu tinha que dizer, você pode muito mais. Você pode muito além do que você está fazendo. É essa a dificuldade. Porque quase sempre os cases que povoam o mundo da administração são análises a posteriori, onde todos somos sábios. Por que tal empresa que foi tão poderosa caiu? Vocês já devem ter lido 1 milhão de cases na vida de vocês. Todos vemos com clareza o erro estratégico. Todos percebemos, mas ele não percebeu a ascensão da China? Ele não percebeu a concorrência? Ele não percebeu este problema do estrangulamento estratégico da distribuição do seu produto? Todos nós percebemos depois. Todos nós somos sábios a posteriori. Em geral, nós julgamos porque pegamos outros fatores, que é óbvio que essa clareza não existia naquele momento. Se nós fôssemos assim, não seríamos humanos. Eu vou dar um exemplo. Fez muito sucesso como palestrante, escreveu um livro de grande tiragem, um técnico, Carlos Alberto Parreira. Sua palestra era vendida a peso de ouro e, aparentemente, pelo que eu soube, muito boa. Com muito efeito e com muito impacto. O texto também, que eu li, é muito bom. Trago a vocês algumas ideias do texto, que são de um bom senso aterrador. Um fator-chave para atingir o sucesso é o bom senso. Eu concordo. Bom senso, saber usar a experiência e conhecimento. Foco, sentir-se estimulado por resultados, não por impulso. Autoconfiança, não se deixar abater pela crítica dos outros. Perfeito. Nenhuma pessoa com mais de 5 anos, superando a fase pré-lógica, discordaria deste princípio. E não há aqui, curiosamente, nenhuma ironia. Ciclo dos vencedores. Sonho, visão, ambição, formação, ação, pagar o preço, disciplina, motivação, perseverança, espírito de equipe. Pronto. Perfeito também. Muito bem escrito. Assinaria embaixo como ideia. E, de fato, olhem o currículo. Treinou 5 seleções. Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul. Conquistou uma Copa do Mundo. Ninguém aqui, nesse auditório, ou eu, conquistamos uma Copa do Mundo. Treinou Corinthians, Fluminense, Santos e Atlético Mineiro. Com bons resultados. Campeão do Brasil 2 vezes. Seu currículo é impressionante. É mesmo. Não há nenhuma ironia nisso. Seu texto é bom e de bom senso. E por isso fez sucesso. Carlos Alberto Parreira foi visto como um líder estratégico, capaz de tirar uma equipe da Série C do campeonato e levá-la adiante. Motivador de atletas. Carlos Alberto Parreira, com todo esse currículo e conhecimento, foi chamado a integrar a seleção brasileira, não como técnico, mas como assistente do técnico. E ele era o grande líder estratégico até que meus ancestrais o enfrentaram. Num jogo histórico, a Alemanha, por caridade, fez 7 gols na gente. Eu sinto que foi por caridade, porque acima de 11 ficaria feio. Os alemães aprenderam que a gente não deve invadir muito um país, deve ser só fazer e sair. Depois do 7-1, Carlos Alberto Parreira, seu chefe escolar, a CBF e todos mais, tiveram que pensar, onde estão os líderes estratégicos? E aí todos viram com clareza onde eles erraram. Mas como fazer um time assim? Como apostar tudo nesse craque? Como? Todos viram com clareza. Todos que assistiam em casa e nunca tentaram nada, tinham a clareza que o líder estratégico não tinha. Vem a seguinte pergunta. Um líder estratégico é estratégico só quando acerta? Ou quando erra também? Estrátegos, o militar grego que previa, a cavalaria pode avançar pela retaguarda, vamos colocar ali uma trincheira. Esse é o estratego. O estratego é o que prevê possibilidades. A estratégia, quando mesmo o ônibus estável, eu me seguro firme, porque você, quando ele arranque, eu fique desestabilizado. E eu não preciso conhecer Newton para isso. Basta ter o bom senso e a experiência. A estratégia, quando eu decido que um superávit deve ser desviado para uma reserva, porque o déficit pode
vir. Há estratégia em tudo isso. Estratego é aquele que se antecipa, aquele que pensa, o que pensa racionalmente, o passo seguinte. E todas as pessoas pensam o passo seguinte em cases pretéritos. Poucas pessoas pensam o caso seguinte em cases futuros. E quando nós avaliamos uma vida, eu sou quase que especialista em ler memoriais de concurso de professores que desde os 4 anos de idade apontam como aquele era o caminho deles. Eu tinha 4 anos, meu pai me deu um livro de história, eu não sabia ler, mas já sabia que eu seria pesquisador da universidade. É fascinante isso. Provavelmente não é assim. Provavelmente onde eu estou é fruto de uma combinação complexa de fatores que Maquiavel definiu com 2 palavras nos capítulos centrais do Príncipe, o 18 e o 19, como a combinação de virtude, quantidade de habilidades que eu tenho, e fortuna, aquilo que eu não controlo. Há momentos que eu não controlo absolutamente nada. E há momentos que eu controlo. Virtude são minhas técnicas, o que eu ganhei ou desenvolvi, o que eu aprimorei ou recebi e que estão comigo. Conhecimentos, línguas, habilidades corporais, estratégias. Fortuna é o que me escapa por completo. Fortuna é aquilo que dialoga comigo permanentemente. Eu tenho a todo momento essa combinação entre sobreviver, passar adiante, ter habilidades, conseguir transmiti-las e assim por diante. Eu tenho a todo momento escolhas. Dia 3 de julho deste ano, eu, Leandro, decidi trocar o carro. Orgulhoso, troquei o carro. Dia 5, um taxista bateu no meu carro. 48 horas de carro novo, feliz. Bastante, não? 48 horas de felicidade é bastante. Agora, eu tenho a virtude. Eu comprei, foi uma decisão minha. Eu tenho a fortuna. Um taxista atravessa no vermelho e bate no meu carro e foge. Porque sabia que estava errado e certamente não tinha seguro. Eu tenho uma outra decisão de virtude. Vou atrás ou não. Ir atrás, Velozes e Furiosos 55, pelas ruas de São Paulo. Decidi não ir. Virtude de novo. A combinação entre virtude e fortuna, eu não quero transformar um problema chato num problema com risco ainda maior. Não? A combinação dessas coisas estabelece a biografia da empresa e das pessoas. Essa combinação é permanente. Todas as segundas-feiras, quando se faz uma reunião estratégica na empresa, estabelecem normas. Vocês sabem que, com sorte, elas chegarão à terça-feira. Com uma sorte muito grande, boa liderança, na terça as normas estarão presentes. Usando a imagem de Rodin como ilustração, o momento da decisão é um momento em que as coisas que eu decidi claramente a partir da minha estratégia, absolutamente virtude, devem dialogar com a fortuna. Há momentos que eu não tenho controle algum. O avião está caindo. O que eu posso fazer? Gritar, rezar, testar a força do meu esfíncter anal. Alguma coisa assim, não? Eu acabei de passar por uma das maiores turbulências da minha vida entre Campinas e Belo Horizonte. Não? Uns vomitavam, outros rezavam e alguns vomitavam rezando, que é uma experiência curiosa. O momento da decisão é um momento dramático. Porque eu não tenho certeza. Eu só tenho certeza no congresso de administração quando eu analiso o case passado. Porque case é coisa de patologista e não de médico. O patologista também é um médico, mas o patologista é o único médico que nunca perdeu um paciente. Ele é o único médico que jamais houve reclamação dos seus clientes. Toda vez que eu tenho um case, eu estou num necrotério, onde com clareza eu vejo os órgãos de uma situação passada. Agora, vai planejar vacina, vai planejar pediatria, vai planejar qualquer outra coisa. Toda vez que eu escuto um case é muito importante, mas se os cases produzissem grandes administradores, seria uma fórmula simples. Ele é sempre uma experiência pretérita, e a experiência é boa. A experiência é boa. Mas, usando a imagem de uma escultora norte-americana chamada Carlyle, ele chama de o homem que faz a si. O que faz o indivíduo agir, o self-made man? O que faz o indivíduo agir? O que faz o indivíduo fazer A ou B? Por que algumas pessoas tomam as decisões erradas, apesar de terem clareza do erro? Por que algumas pessoas optam, e às vezes parece uma opção clara, pelo fracasso?
Por que que algumas pessoas fazem? Um tempo que o pensador, quando estava ainda aqui no Rio, Darcy Ribeiro, diz que o fracasso da educação brasileira só pode ser uma estratégia deliberada. Porque se fosse acidental, de vez em quando dava certo. Se fosse teoria aleatória, de vez em quando daria sucesso. Mas o fracasso sistemático só pode ser decidido em gabinete, semanalmente. O que nós vamos fazer para estragar? Porque não tem outra explicação. Bem, nas situações muito simples, alguém fumando e abastecendo o carro, eu posso estabelecer causa e efeito estratégico muito claro. Aqui vai dar problema. Ela faltou esta aula de física. Faltou uma aula de química importante. Inflamável, faísca, explosão. Ou seja, aqui pode. Mas nos casos complexos, em todos os casos complexos, eu não tenho muita clareza. Utilizando uma estratégia inovadora, Bill Gates se tornou uma referência no mundo de criador. Ele tentou a mesma coisa quando foi atacado de câncer. Decidiu tratar com suco de tomate, meditação e homeopatia. Ele também foi inovador. Ao invés de usar o que todos usaríamos, agressiva quimioterapia, transplantes, etc., ele usou uma estratégia inovadora, alimentação natural e meditação. Aparentemente, o câncer é conservador e não inovador. Diante de estratégias inovadoras, ele diz que ele vai ficar. E ele morreu em parte, porque ele foi inovador até o fim. E errou na última inovação, que era não usar a medicina tradicional para fazer isso. Aparentemente, tumores e meditação não se combatem abertamente. Em casos complexos é difícil, mas foi exatamente por ousar no passado que o Dr. Jenner inventou a vacina da varíola. Foi por ousar que alguns médicos conseguiram isso. E nós usamos expressões na tradição que a minha vida é governada por sorte, azar, destino, Deus, karma. São maneiras históricas para tirar meu eu da reta. Ou seja, por que você fala assim com as mãos? Ah, é sangue italiano. Sangue, gente, na humanidade tem A, B, AB e O. Não tem sangue alemão, africano ou italiano. Só tem A, B, AB e O. Positivo e negativo, só. Sangue não transmite nada além de hepatite e outras coisas. Cultura não está no sangue. Por que você é rápido para falar? Gêmeos. Nossa, o signo de Gêmeos fala alto. Nossa, mas você custa gastar, né? Taurino. Nossa, taurino para isso. Você não perdoa ninguém, é vingativo. Escorpião. Nossa, escorpião é a água. Quando eu estou tirando de mim e dizendo que não sou assim, é que havia uma constelação há 20 milhões de anos-luz na hora que eu nasci, que me determinou que eu fosse assim, é um pensamento fascinante. É karma. Me disse uma pessoa que eu vim a este mundo assim, porque em outra vida eu usei cabelo para seduzir pessoas. Então eu vim para aprender. Né? É karma. Isso é karma. Né? Tem vantagens. Num grupo de alunas na Índia, crianças simpáticas pulam entre nós, de repente a gente olha na cabeça delas, playground de piolhos. Todas gritam, eu calmo as abraço. Eu sou imune. Eu sou imune à lêndia. Há vantagens em tudo. Então, meu karma foi positivo naquele momento. Pessoas com cabelo comprido têm horror a piolho. Eu nunca entendi isso. Né? Sou imune a isso, sou vacinado contra a lêndia. Ou seja, esta é uma ideia de tudo aquilo que eu digo que foi decidido antes de mim. É uma crença histórica, é uma crença estrutural. Mas é muito mais fácil usar essa crença do que dizer que meu sucesso, meu fracasso, tem a ver com minhas decisões encadeadas com as decisões dos outros. Isto é que é difícil. Por que seu casamento não deu certo? É sina. Não deu. Nós tentamos, mas não deu. Um casamento não dá certo porque a partir de ações de 2 ou mais pessoas. É por isso que ele não dá certo. Não é sina de ninguém. Não existe sorte. Não existe azar. O que eu faço com isso? Se eu tivesse que traduzir até agora o que eu falei de Maquiavel, eu imagino num plano cartesiano ordenadas e abscissas. Imagino num dessas linhas todos os fatos aleatórios Y. Tudo aquilo que eu não controlo. O temporal em Campinas que fez a turbulência de ontem. Eu não controlo isso. E tudo aquilo que eu controlo no campo X, não comer tanta gordura,
não fumar, não me exceder na bebida e assim por diante. Para todas as pessoas que são fatalistas, a tendência é uma linha vertical. Era assim, tinha que ser assim, sempre será assim. Toda a autoajuda e a crença liberal é horizontal. Você é o que você quiser, você conquistará o mundo. Toda a autoajuda funciona aqui, nessa linha. E eu proponho que nós devamos ver todas as ações empresariais e individuais como uma parábola, como uma curva tensa entre o que eu desejo, o que os outros desejam e o que escapa ao nosso controle. Eu não sou Deus para fazer essa linha totalmente horizontal. Só Deus conseguiria isso. E eu não sou um animal inanimado, uma folha ao vento, que vai seguir inteiramente o destino. Eu sou um ser racional que dialoga a todo instante com isso. Por que é que você fez assim? Por quais motivos? Para onde? Onde você quer chegar? A pergunta parece de coaching, mas é uma pergunta profundamente filosófica. Estamos em setembro de 2015 e assim eu comecei minha fala. Onde eu quero estar em setembro de 2025, em 10 anos? Onde eu, Leandro, quero estar aos 62? Onde eu quero estar? Qual é a renda, as pessoas, a experiência, o conhecimento, o campo físico que eu quero estar? Eu posso controlar muito disso. Não posso controlar tudo. Não posso estar mais jovem daqui a 10 anos. Posso tentar não despencar de uma vez, mas não posso estar mais jovem. Não posso até dizer, me sinto com 20. Seu corpo não, mas eu posso me sentir com 20. Posso me sentir, mas há realidades físicas que excedem essas questões. Ou seja, eu tenho decisões a tomar hoje, 9 de setembro de 2015, dia do administrador, que vão determinar 9 de setembro de 2025, onde, por um acidente de destino, posso ter o prazer de voltar a esse mesmo auditório e falar e perguntar a algumas das pessoas que estão aqui, né, onde nós estávamos, onde nós estamos. Mas isso é aterrador. Quando eu determino as pessoas que elas estarão estrategicamente, do ponto de vista financeiro, pessoal, familiar e afetivo, onde elas desejarem estar. E dialogando com esse desejo, com aquilo que me escapa ao controle. Lamentar, utilizar sorte, fazer algo a partir de destino, em geral, é a carapaça que nós damos à nossa covardia. Não dá, eu não tive sorte nos negócios. Eu sempre desconfiei da ideia de sorte. Sempre desconfiei dessa ideia. Existem conjunturas mais e menos favoráveis, algumas coisas eu tenho que insistir mais. Algumas pessoas parecem ter algumas coisas aparentemente inatas para alguns campos. Significa que se eu quero aquele campo, eu vou ter que me esforçar mais do que elas. Desde que eu era criança no interior do Rio Grande do Sul, gente, eu ouço essa explicação quando eu vou bem numa prova e alguém diz, nossa, mas você tem muito jeito. Este jeito era passar as noites de sábado e os domingos sentado lendo. Era um jeito fascinante. Era um jeito chamado leitura, esforço. Porque quando alguém me diz jeito, eu fico irritado porque parece que eu olhava para os livros e eles entravam em mim por osmose. Eu entrava em posição e o conhecimento vinha a mim num tsunami. Infelizmente nunca foi assim. Toda vez que alguém elogia alguma habilidade intelectual minha, eu lembro que atrás dela tem um esforço titânico. Eu me formei em piano, por exemplo, e já vi assim, nossa, você toca bem. Também 12 anos sentado estudando diariamente. Eu não nasci como Mozart, e desconfio que Mozart tenha nascido assim. Tinha um pai, Leopoldo, que ele chicoteava para estudar. Eu desconfio que nós achamos na palavra talento, muitas vezes, o fato de que alguém se esforçou mais do que nós num campo. Nossa, você tem facilidade para emagrecer, não? Eu tenho tireoide lenta. Olha a foto do campo de concentração, todos são magros. Não importa a tireoide, os ossos, a estrutura, é só não comer, é fácil. É fácil, é uma foto. Uns têm tireoide lenta, outros têm metabolismo baixo, um tem osso pesado. Não comendo, todo mundo emagrece. É simples. É simples, não há como
engordar. Mas eu posso optar pela felicidade. A felicidade está num pastel de nata. A felicidade está num quindim. Não tem felicidade no alface, gente. Não existe felicidade vegetariana. Não existe felicidade no alface. Não? Eu posso optar, mas é uma escolha minha também. Posso optar por comida gordurosa todos os dias. Já disse isso quando estive aqui no Rio. Isso evita Alzheimer. Não vou chegar à idade de desenvolver. Lá pelos 30 e poucos, vou ter um ataque fulminante e pronto, morro feliz, com bacon na veia. Feliz, sem nenhuma doença degenerativa. O que causa Alzheimer é exercício, comida saudável, alongamento. Isso causa Alzheimer. Também causa catarata, né? Bacon cura quase todas essas doenças. É uma escolha. Eu quero uma vida longa ou eu quero uma vida breve, intensa e um caixão volumoso, né? Que vai causar um problema, né? Isto é a ordenação entre X e Y. E diariamente eu tomo essas decisões quando eu acordo num dia de chuva e decido vir aqui a Tijuca ouvir uma palestra no dia da minha profissão, enquanto que outros decidiram dormir. Ou decidiram nada, ou estão vendo Ana Maria Braga. Quer dizer, são opções boas, válidas, que levam a resultados diferentes. E a soma desses resultados nós chamamos de biografia. O esforço de direcionar a parábola que tende ao aleatório é diário. E se eu não entendi isso, eu tenho dificuldade para administrar biografia e empresa. Já que na primeira fala, muito bem, o Wagner estabeleceu uma ligação direta entre família e ética empresarial, com a qual eu concordo inteiramente. Nós temos uma dificuldade de imaginar que o colapso ético brasileiro não é iniciativa do executivo, mas é uma sociologia que começa no trânsito e termina no Palácio do Planalto. Esse é um encadeamento muito complexo de perceber. E eu já disse na internet, me acusaram até de ser pró-governista, de todas as acusações, seria a mais estranha, de que se eu acreditasse que todos os problemas do país estão num partido, eu seria uma pessoa felicíssima. Se toda a ética do Brasil estivesse naufragando por causa de um grupo, eu seria uma pessoa que dormiria às gargalhadas. Porque bastaria que um dia essas pessoas morressem. Ou reuni-las no Maracanã e convidar alguém do Estado Islâmico, dizendo que eles ofendem a Alá, né? E pedir uma ação direta do Estado Islâmico. Ao invés de destruir patrimônio, destrua isso, né? E o Brasil acordaria livre, democrático, probo, honesto, absolutamente honesto. Eu adoraria acreditar nisso, mas eu deixei de acreditar nessas coisas. A única mito que eu ainda acredito é o Saci, porque este é científico, né? As coisas desaparecem na minha frente. Então, a única explicação científica é o Saci. E a outra prova é a meia na secadora. Você põe duas, sai uma. Qual é o único ser interessado numa meia? É o Saci, né? O caipora tem 2 pés, a cuca tem 2 pés, Jesus tem 2 pés, o Saci tem 1, né? Então, eu digo que na minha crença só tem o Saci. É o que esconde a meia na lavadora. Hoje, gente, indo para uma parte prática, todos que estão aqui, que são estudantes, trabalhadores, profissionais, todos vivemos a síndrome do colher da Alice. Está tarde, precisamos fazer coisas. Ó. Saímos de um feriado segunda-feira, estamos em plena semana, está tarde, precisamos fazer coisas, tem que sair daqui, tem que fazer outra coisa. É aquilo que define, segundo Giddens, a falta de unidade entre espaço e tempo hoje. Eu estou sempre em outro lugar. Estou sempre pensando no compromisso seguinte, onde eu estarei hoje à tarde? O que eu vou fazer logo em seguida? O quadro fundacional da modernidade, do Edvard Munch, é o grito, e não Leonardo da Vinci. É o homem desesperado, no fiord de Oslo, gritando, expressionismo, pintura norueguesa. Este é o quadro fundacional da modernidade. O tempo está passando, eu não tenho um tempo para relaxar. O tempo passando está envelhecendo tudo, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Principalmente hoje, que eu sou obrigado a ser jovem até o fim. E como isso não é possível, essa tensão vai se acumulando. O padrão atual é que, graças à velocidade, as tarefas se sobrepuseram, de tal forma que qualquer pensamento estratégico é substituído por um espírito, um gás absolutamente gerencial momentâneo. Ao invés de pensar o passo seguinte, eu tenho que pensar o passo de agora.
Resultado, como é que nós chegamos a este momento? Em primeiro lugar, porque no passado, quando esta cidade do Rio de Janeiro foi fundada, há 450 anos, havia um tempo agrário. O dado pelas estações, pela colheita. E este tempo não era controlado pelas pessoas. O ritmo das plantas é um ritmo lento que mostra que os camponeses têm outro comportamento diante do mundo. Mais paciente e mais mágico ao mesmo tempo. Este mundo foi transformado quando, na Baixa Idade Média, as cidades foram dominadas por grandes relógios que substituíram o tempo da natureza pelo tempo cronológico do mercador, como diz Jacques Le Goff. O tempo de Deus, Santo Agostinho, Dom, é substituído pelo tempo medido pelo ponteiro das horas, o primeiro a surgir, depois pelo ponteiro dos minutos. O tempo atual foi multiplicado com a técnica, a invenção da imprensa, que faz o salto do monge no seu scriptorium, demorando anos para copiar uma Bíblia, e Gutenberg produzindo uma Bíblia em poucos dias. O tempo se acelera porque a fibra ótica inventada por um indiano é o símbolo de uma técnica mais veloz do que eu posso. Vocês sabem que o teclado da máquina de escrever, os jovens anotam, depois o tio fala do que é isso. Era um aparelho, era uma impressora wireless, muito antigo o aparelho. O teclado de uma máquina de escrever, que a gente chama teclado QWERTY, foi planejado para colocar as letras fortes em dedos fracos, como o A. A, S, D, F, G. Lembra? A. Isso está lá na aqui. Por quê? Porque se tivesse nos dedos fortes, as teclas, elas enroscariam. Então se fez uma estratégia para que a máquina atrasasse a mente, porque a máquina não acompanhava a velocidade da mente. Isso passou. Isso não te pertence mais. Hoje todas as máquinas são mais rápidas do que a sua mente. A máquina errava, eu dizia que máquina estúpida. O computador erra e ele nos diz, você é burro. Porque basta você apertar o controle certo, que eu funcionarei. Você é que não sabe. A técnica superou minha capacidade física e minha capacidade cognitiva. O tempo técnico é mais rápido do que o tempo humano. Eu não consigo acompanhá-lo e não adianta tentar. As máquinas são mais rápidas. E com isso eu tenho uma novidade que eu vou ter que fazer mais coisa ao mesmo tempo, característica das biografias de todos vocês. Não há mais o espaço de ler jornal, acessar e-mails, tomar café e ver o computador. Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Nós somos uma das gerações mais workaholics da história, porque o cérebro humano pode se dividir em várias atividades, mas ele continua com a mesma característica. A energia é a mesma. Logo, ao dividir em vários igarapés, em vários pequenos rios, ele vai diminuir a intensidade do foco em cada um. O cérebro humano pode fazer 4 coisas ao mesmo tempo. As mulheres fazem isso há muito tempo. Cuidam da comida, dos filhos, da casa, telefone. Os homens são um pouquinho mais mono, a mulher é mais estéril, né? Ela vai um pouquinho mais duplo. Mas o cérebro humano não pode se concentrar em todas as tarefas ao mesmo tempo. Não é biologicamente viável. Resultado, eu vou ter uma certa atenção nos e-mails, uma certa atenção no WhatsApp, uma certa atenção no jornal e uma certa atenção na comida. E vou perder o foco em cada um destes. Porém, eu tenho que aumentar as horas de trabalho, porque as tarefas vão surgindo. Os e-mails fazem sexo à noite, porque de manhã eles se multiplicam, vocês já viram. Eles copulam à noite, os WhatsApps copulam. Tem gente que manda mensagem às 3 da manhã, gente. Eu vou deitar meia-noite, eu acordo às 4 da manhã todos os dias, tem 35 mesmo. Mas quem fez isso, gente? Por que fez isso? Porque aumentar as horas de trabalho. Nunca dormimos tão pouco como em 2015. Nunca fomos para as férias tão tensos com as coisas que temos que fazer ao voltar. Nunca olhamos para o fantástico no domingo à noite com tamanha depressão como neste momento. Vem vindo ela, a semana. Ela está chegando. E mais, ao ter tablets, celulares e todos os aparelhos, eu consegui o sonho do taylorismo do século XVIII e XIX, que apesar de taylorice ser uma teoria posterior, que é tornar o trabalhador em tempo integral. Ou seja, eu consegui uma linha de produção fordista que começa em Detroit e vem até a Tijuca. Eu consegui um trabalhador 100% envolvido no trabalho, mesmo em sábado, quando se manda mensagens para ele. Você já viu
Isso. Todos nós. Como chefes e como funcionários. O resultado, óbvio, complementando o que disse antes, o Wagner falando de até depressão, falta de foco, o cansaço fica maior, o sentido se esvazia. Porque é natural, usando a crítica que Chaplin faz num filme mudo, num período que o cinema já era falado, que quando eu não vejo o resultado imediato, quando eu tenho que matar um leão por dia ou por turno, que eu vou perder um pouco deste sentido. E com isso, eu saí deste mundo indígena, cujo grande objetivo durante milênios era conseguir o mínimo para sobreviver, o que levava o indígena só procurar mandioca quando a farinha estivesse esgotada, sem ideia de commodities ou mercados futuros da mandioca. Não quero entrar no campo da mandioca, ele já foi debatido com bastante profundidade em outra ocasião. Até porque aqui teríamos que mudar para aipim a ideia. Não? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro usam a palavra aipim. O mundo do século XXI, essa carreira profissional e do casamento passaram a ser naturalmente escolhas pessoais, logo na minha responsabilidade. Porque no mundo que marido e mulher eram escolhidos pelos pais, neste mundo a minha responsabilidade era menor. Tudo passou a ser minha responsabilidade e a exigência aumentou muito. Aumentou enormemente, porque passamos a ser responsabilizados por tudo. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa que está acima do peso é considerada preguiçosa. Ela tem que demonstrar força de vontade vai numa gordura entre 9% a 16%. Acima disso, falta força de vontade. Porque nós passamos a ter que acumular. Não basta mais sobreviver. Eu tenho que legar excedentes, como analisa o Piketty, para gerações futuras. Eu tenho que legar esse excedente. Eu tenho que conferir imóveis para minha vida ser bem sucedida. E a cada nova escritura que eu assino de imóvel, eu vou ficando um pouquinho mais conservador. Bom, e começa com isso, de que o empreendedor clássico passa a ser visto como o herói do nosso tempo. A pessoa que é o modelo, não importa a ética da sua biografia. Não importa essa ética. A tal ponto que eu posso dizer com clareza, muito importante para nós que trabalhamos, que trabalho se tornou, gente, o único suicídio ético do século XXI. Estou me matando de tanto trabalhar. E todo mundo balança a cabeça e tem uma reação bovina. Que bom. Se eu dissesse, estou me matando no crack, estou me matando na cachaça, todo mundo diz, que horror. Mas estou me matando de trabalhar. Gente, estou trabalhando como nunca. As pessoas balançam a cabeça. Esse é o genro que eu espero. Ou seja, isso é o suicídio ético de todas as pessoas. O suicídio ético é o trabalho. Nós temos o trabalho associado a dinheiro, a realização pessoal, que ele mede o indivíduo. Já que ao se encontrarem, as pessoas perguntam, como é que você está? Nossa, estou bem, comprei um apartamento não, em tal lugar. As pessoas medem o sucesso, não por uma língua aprendida, um instrumento musical novo, mas pelo acúmulo e pelo trabalho. Como é que está a sua vida? Fui contratado por uma grande empresa, acho que eu vou passar um tempo em Chicago. Então você está bem. Eu não estou criticando isso, estou apenas identificando essa característica. Ele ocupa todo o vazio. Mas você é uma pessoa chata. Mas estou ganhando bem. Eu sou um chato bem remunerado, que é diferente de um chato mal remunerado. Cria uma rede social e afetiva e atinge as férias. Férias hoje tem planilha, vocês sabem. Ninguém vai mais fazer um piquenique no aterro sem reservar um espaço debaixo da árvore. Ninguém mais viaja sem reservas. A minha geração viajou muito sem reservas. Chegava, como eu cheguei a Viena, não tinha nem ideia de onde eu ia ficar, começava a andar pela cidade, aqui parece bom. O mundo mudou. O mundo mudou bastante, mas ninguém mais deixa de fazer reservas. Nós vivemos nos antecipando a tudo e trabalhar passou a ser a medida essencial de tudo e o padrão de felicidade. Exclusão do trabalho, desemprego, é uma das grandes exclusões sociais. Eu li esse artigo que eu recomendo aos senhores, deste homem, Ezekiel Emanuel, que nos Estados Unidos lançou um artigo dizendo por que eu gostaria de morrer aos 75. O artigo é muito interessante, ele é um homem bem-sucedido, que diz que há uma curva de declínio de produção após 75, que é mais ou menos óbvio, é até esperado. Não?
E ele diz então que o ideal, esse é ele, é que atingindo 75 todos morram. E eu fiquei refletindo que sociedade é essa que mede uma vida a partir do impulso produtivo. Que sociedade é essa que só vê beleza na árvore verde e não vê beleza no outono, que para mim é a estação mais bonita? Que sociedade é essa que não valoriza conhecimento, mas apenas plena saúde? 75 em geral, o encerramento da chamada maturidade com saúde. Né? Que sociedade é essa? A idade que Cora Coralina começou a lançar livros. Que sociedade é essa e faz isso? O artigo é muito interessante, se vocês acessarem na internet. Ele faz uma reflexão séria e não depressiva, mas é típica do nosso tempo. É típica do nosso momento. Porque ele diz isso. A primeira grande contribuição a gente dá aos 30 até os 40. E entre 30 e 45 nós estamos nas melhores contribuições profissionais, intelectuais, acadêmicas, eu acrescentaria sexuais e assim por diante. Depois começa um lento declínio. Um lento declínio. Só que ele está pedindo isso a partir dessa questão. Nossa última grande contribuição é os 60. Eu tenho 8 anos para fazer essa contribuição rapidamente. Porque depois disso, já fez. Depois disso você vai ter que viver de juros, porque você não tem mais contribuição a fazer. Um dos grandes conselhos de São Bento, quando faz uma assembleia de beneditinos, na primeira organização política do Ocidente, que é a Ordem Beneditina, é juntar nessa assembleia monges idosos e jovens. Porque num, diz Bento, o Espírito Santo fala com força e sem prudência. No outro, o Espírito Santo fala mais fraco e com muita prudência. Então a junção deles impede que o caminho seja levado pela temeridade da juventude e pela excessiva prudência da maturidade. Eu acho esse um conselho fascinante. Dizem que a Discovery, o ônibus espacial, explodiu porque só havia otimistas na equipe. Todos diziam, mas esse fio pode congelar a 200 graus negativos. Não, mas isso é muito difícil de acontecer, dizia um. Todos eram otimistas. Numa empresa que todos são otimistas, há problemas. Aqui todos são pessimistas, também há problemas. Eu preciso misturar as pessoas. Uma família é feliz porque há os irmãos e há os cunhados. A mistura das duas coisas, quem se ama, quem se odeia e quem tolera estar ali, vai ser boa, vai criar uma ideia muito interessante. Mas, de novo, nós estamos dentro dessa ideia de workaholics, work lovers. Esse termo cunhado, aqui pelo outro teólogo e psicólogo, é o termo contemporâneo por excelência. A grande questão que diz respeito ao projeto de vida, que vai criar termos novos como pobreza de tempo, esse balanço entre vida e trabalho, a fluenza, a doença do consumo, ao contrário de influenza, e o presenteísmo, que é o outro problema que acompanha o absenteísmo. Aquela empresa em que todo mundo falta muito tem problema, e aquela que nunca ninguém falta também é problemática. Ou seja, esses são conceitos correlatos para um tempo. E eu queria, além dessas reflexões históricas, sociológicas e filosóficas, acrescentar uma muito objetiva que me atinge diretamente. O que fazer com o tempo-relógio, que é inelástico, em relação ao tempo da demanda, que é cada vez mais elástico? Como adaptar minha biografia ao meu dia? Como adaptar 24 horas às minhas demandas? Essa é uma questão que eu penso muito, tenho pensado com frequência. Este mundo líquido com tempo líquido. E a partir disso, o fato de que as coisas se acumulam e vamos nos tornando procrastinadores, palavra que se usa tanto em inglês e pouco em português, os adiadores crônicos, os papeizinhos, os post-its que antes eram físicos, agora são virtuais no computador, as agendas, os lembretes para lembrar da agenda, ver tal compromisso que antes bastava, as agendas se multiplicando. Primeiro conselho budista, e eu vivo indo à Ásia e acho isso fascinante, esses conselhos budistas, é que a vida só é possível se você se concentrar intensamente numa tarefa primeiro. E quando lerem o jornal, leiam o jornal. E quando acessarem e-mail, acessem e-mail. E quando comerem, comam, inclusive refeições. Sejam focados. Focados naquele momento.
focados especificamente naquela atividade, porque só assim essa atividade será plena. Os budistas acham que a distração é um dos venenos do espírito. Eles sugerem, nos mosteiros de Wutaishan, que eu estive na China, que ao subir uma escada se faça o exercício de pisar um degrau, chegar inteiramente ao degrau e pensar, por que eu vim até aqui e o que eu quero? E depois, eu quero chegar lá em cima, não, vou ao degrau seguinte. Parece idiota, mas é uma maneira de vocês pararem de subir rapidamente, que é o início de um acidente. Como é possível que eu ande há mais de 50 anos, diariamente, e eu ainda tropece? Exatamente porque eu não foco. Exatamente na tarefa que eu mais treinei na minha vida. Segundo a minha mãe, comecei a andar com 11 meses, eu ainda tropeço depois de 51 anos. Quer dizer, é um aprendizado deficitário, sinal de que eu estou andando sem pensar. E hoje nós estamos fazendo praticamente tudo sem pensar. É fascinante, gente, que a gente só tenha como valor de vida aquilo pelo qual eu daria a minha vida, duas coisas. A primeira, aquilo pelo qual todos nessa sala praticamente dariam a vida. Se alguém não der, não fale que fica feio, que é a família. Mataríamos pela nossa família. E sem muita culpa, inclusive. Se alguém invadisse nossa casa e agredisse quem amamos, mataríamos com certo prazer. Nós matamos porque família é um valor fundamental para todos. Quem não é, fique quietinho, depois fale com o seu psicólogo. Não venha à tona. O segundo valor, que é muito fascinante, pelo qual as pessoas arriscam a vida, é o celular. Elas digitam dirigindo. Quem digita dirigindo aumenta exponencialmente sua chance de acidente. Mas eu prefiro arriscar paraplegia a não responder no WhatsApp. Estou aqui, kkkk. Pensem nisso. Todo mundo que digita dirigindo está dizendo, minha vida não é tão importante quanto estar conectado. E tirando obstetras, gente, quem é que tem uma emergência tão grave? Tirando obstetras. Eu sou historiador, nunca há emergências. Ninguém me liga de madrugada. Quem construiu a pirâmide de Miquel? Ninguém tem esse problema de madrugada. Eu sou historiador, né? Quem foi o ministro da Fazenda do governo Luiz XIII? Ninguém tem esse problema. Mas quem tem um problema de tal urgência? Quem é o gerente de uma empresa nuclear em que está sofrendo um problema no gerador? Quase todos os problemas não são urgentes, mas eu prefiro arriscar. Tudo isso. A multa, coisa leve, a um pequeno acidente mais grave e a minha vida para ficar conectado. Esse tempo líquido é fascinante. Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro, coisas que vocês podem ou não aproveitar, coisas que vocês devem adaptar à realidade de vocês, coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para a semana que vem? Posso. Quase sempre não. Quase todas as pessoas não têm a correta relação entre o seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo, quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta, eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem, eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de 4, 5, outras precisam de 8. Quantas horas minha concentração cai? Algumas pessoas isso decai em minutos. Outras têm um foco maior. Concentração é uma educação. Se eu não tenho resposta para isso, eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa. Há pessoas que não podem atravessar a noite trabalhando. Há pessoas que podem. São respostas muito objetivas para eu administrar meu tempo. E a primeira delas é, qual é o limite da minha capacidade? Em que eu preciso de ajuda, às vezes química, café, por exemplo, Red Bull. Vamos parar por aqui, que o Supremo ainda está debatendo o restante. Bem, multitarefas. Eu posso focar? Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida. Há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem. E eu posso treinar um pouco isso. Eu posso focar ou eu posso dividir. Eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Bem, terceiro, mudar o tipo de tarefa, priorizar. É um conselho do Exército americano num famoso quadro. Quais são as tarefas urgentes? Quais são as tarefas não urgentes? Quais são as tarefas de médio e longo prazo? O que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos? Quarto, evitar sempre a tarefa seguinte. Ela é o envenenamento da atual. Se eu estiver aqui falando com vocês, onde eu creio estar, na minha consciência, inteiro, e não pensando no meu voo à tarde para Salvador, na palestra da noite e amanhã, eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim. E não vou melhorar o momento seguinte. Estar onde eu estou, concentrar-se. Estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou como se fosse o único lugar do mundo. Isto vai dar um foco extraordinário. Usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles. Sair de 99,9 grupos do WhatsApp que vocês estão. Parar de receber informações inúteis que enchem de lixo, não acrescentam nada e atrasam. Característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância. Então, quais são os recursos eletrônicos que podem me ajudar? O vício das redes sociais. Ter que comunicar tudo. Cheguei, estou aqui, kkkk. Né? Almocei, chove. Né? Pensem quais são as informações relevantes que eu preciso dar. E quais são as irrelevantes. E deixem os outros trocar informação o dia inteiro sobre o nada. E foquem naquilo que só vocês podem fazer. É um vício. Não é o patrão que tem que barrar o Face, gente. São vocês que têm que barrar o Face. São vocês que têm que estabelecer um filtro. Se vocês somarem as horas dedicadas ao Face, pensem no que representa de fato. Ou qualquer outra rede. Quando eu tenho muitas tarefas, é bom diversificá-las. O corpo e o cérebro respondem muito bem a uma atividade física, seguida de uma atividade intelectual, seguida de uma atividade afetiva. Responde muito bem ao exame de uma planilha Excel, seguido de uma análise de um texto mais geral. É muito ruim ficar em planilha Excel 12 horas seguidas. É muito ruim isso. O corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Voltamos ao casamento. As horas para as estratégias de médio e de longo prazo. Se eu não controlar isso, eu serei um tarefeiro. E vocês sabem melhor do que eu, como administradores e estudantes, que a todo instante as tarefas que chegam a nós são as tarefas do cotidiano. Eu aqui pensando na matriz energética do Brasil e o mundo quer que eu troque a lâmpada do corredor. E a lâmpada agora é nova, tem um novo padrão, é mais cara. Temos que botar no estoque. Eu pensando numa matriz energética, eles me fazendo trocar a lâmpada. Eu querendo essas coisas, ou seja, eu tenho que estabelecer um tempo, pensar a médio e longo prazo, ou eu nunca terei este tempo. E esse tempo não pode ser sexta no final do dia. Assassinos do tempo, culpados, celular, o computador, companhias de amigos e colegas. Claro que um amigo bom é excelente. Claro que até um colega pode ser excelente, é possível. Há estudos demonstrando que há colegas interessantes. Mas a falta de objetividade nas reuniões é a morte. É a morte. As pessoas seduzidas pela própria voz. As pessoas que introduzem um tema longamente. Eu queria, isso que o diretor acabou de me pedir, que eu acho que é muito importante, assim, que eu vou expressar minha opinião. Não sei se é de todo mundo, mas eu vou falar da minha opinião neste momento e, basicamente, acho que nesse tema que nós estamos tratando, eu tenho vontade de estrangular um ser assim, gente. Eu tenho vontade de estrangular, de enfiar algum fio 220 para ver se a pessoa fala aquilo. Acabava de falar a Berenice no carro. Às vezes eu atravesso a cidade de São Paulo, não, para ter uma reunião que a pessoa me diz uma coisa que podia ter ido por e-mail. Ou Skype, que é uma invenção maravilhosa. Eu não preciso de quase mais nada presencial, gente, nem sexo, não preciso de mais nada presencial. É muito mais seguro, mais rápido e mais prático. Algumas ocasiões que olhar no olho é bom, mas cada vez menos. Cada vez menos. Mas trânsito, falta de planejamento.
Planejamento é fundamental para tudo. Esses são assassinos do tempo. Quando eu consigo, eu vou chegar a esse assassino mor que são as redes sociais, que podem ser úteis. Passei anos fora do Face, tinha deletado, voltei. Já estou pensando de novo se vale a pena, porque as pessoas vão demandando. Elas vão demandando cada vez mais. E as pessoas mandam uma mensagem, então você virá, sim, que bom. Aí o outro responde, ok, obrigado, um abraço. E vão mais 10 mensagens, já foi tratado do tema. Não? Respeitem o tempo. Respeitem um tempo, né? Ninguém é eterno. Tirando a Rainha Elizabeth II, gente, ninguém é eterno. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Nós não temos esse tempo eterno. Eu acho fundamental para toda atitude de vida o autoconhecimento. Onde está a minha ansiedade? O que provoca a minha ansiedade? Tempo e prioridades. Qual é o caminho? O que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando? Eu gosto de leitura. Isso você diz para o entrevistador. Se a sua diversão principal é o controle remoto, já fiz entrevista para emprego a pedido de escritórios de direito, é fascinante, todo mundo só lê livros maravilhosos, gosta de teatro, bons espetáculos musicais, Sala Cecília Meirelles, é fascinante. Não? E aí você começa a checar essa cultura, ela é rasa, quer dizer, eu sou de fato, dizer com clareza, algumas pessoas buscam na vida dinheiro. Não é ruim, mas é o seu foco. Outras buscam família, umas tentam dividir entre as duas coisas, mas eu tenho que ter clareza, autoconhecimento. O grande desafio que fundou a filosofia socrática, conhece a ti mesmo. Esse é o início da filosofia socrática. Conhece a ti mesmo. E a maioria de nós tem um déficit enorme sobre o seu conhecimento. A maioria de nós. Bem, e finalmente, um conselho estranho. Se eu estou afogado das 6 da manhã às 11 em trabalho, nunca vou fazer nada muito significativo. Uma das grandes características da produção humana é a capacidade do ócio criativo, sem o qual Newton observando a macieira, sem o qual o tempo de parar e pensar, ócio criativo não é igual a ligar o Faustão. Não confundam o nada com isso. Ócio criativo é a capacidade de não estar pressionado, premido por tempos, tarefas e objetivos imediatos, e deixar o cérebro sem grandes atividades. E ócio mesmo, que é difícil hoje, porque as pessoas preenchem digitando mensagens. Ócio, parar. Já pensaram revolucionariamente em ligar uma música em casa, sentar-se no sofá e começar a escutar essa música sem ser o fundo de alguma coisa? Mas escutar a música, acompanhá-la, seja ela clássica, MPB, acompanhar essa música, observar a letra, deixar-se influenciar. É aquilo que o seriado House trabalha há anos, né? Ele pensa e nunca resolve. De repente, olhando para um bebedouro, ele vem, é lupus. Ou seja, aí vem a ideia. Ócio criativo pode ser estimulado na defesa, por exemplo, do genro de Karl Marx, Paul Lafargue, que escreveu o livro Direito à Preguiça. Um livro clássico, um livro do século XIX, do genro de Karl Marx. O Direito à Preguiça. Mas também do Domênico de Masi, que esteve há pouco aqui no Brasil, sobre os seus textos de ócio criativo, a sociedade pós-industrial. Ócio é diferente de não fazer nada. E ver televisão, ou ficar zapeando televisão, ou trocando de sites, não é ócio criativo. Isso é tédio, que é outra coisa. Tédio é outra coisa. No final, importantíssimo, o relógio é absoluto. Ele é uma convenção, mas ele é absoluto. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Não importa o que eu faça. Ele continuará assim. É uma convenção, mas é uma convenção sólida. O tempo é relativo, porque é o tempo que eu dedico às coisas. E várias pessoas nos perguntam como é que você tem tempo para isso. O tempo não é inteiramente escolha minha, mas é provavelmente uma grande escolha minha. O tempo para o qual eu tenho prioridades. O tempo para o qual eu quero fazer alguma coisa. E eu acredito que estabelecida essa prioridade, seja pessoal, familiar, empresarial, eu posso transformar esse tempo bastante, muito. Isto é muito prático. Suponham, e isto é um exagero em relação ao que eu falei, mas é uma boa suposição, suponham que tudo esteja ao alcance de vocês.
física, material e afetivamente. Suponham que vocês possam estar em 10 anos milionários. Sei que a maioria aqui está, afinal são administradores, a maioria já é milionário, não? Mas suponham que vocês possam estar milionários em 10 anos. Suponham que vocês possam ter um corpo muito melhor em 10 anos. Suponham que vocês possam melhorar em muitas relações familiares. É um exagero do que eu falei, porque eu estava dizendo a todo instante que há limites. Mas suponham isso como exercício e pensem, o que eu tenho que fazer para estar lá, como valor? Suponham que vocês queiram algo mais. A todo instante o mundo nos oferece essas possibilidades, e eu sou obrigado a pensar. No espaço de 2 meses, recebi 3 convites para entrar na política. Isso me levou a uma reflexão. É o que eu quero? É o que eu quero? Meu pai foi político. Ele estava no momento, ele nos disse, eu preciso sair, porque eles estão chegando no meu preço. Em determinado momento ele disse isso na década de 60. Era um outro momento da história do Brasil, muito diferente de hoje. Havia muita corrupção no início da década de 60. Ele disse, eu preciso sair, né? Meu pai era do PL, do Partido Libertador. Então eu preciso sair disso, né? Tudo isso, eu tenho que responder a essas questões. E eu respondi claramente. O que me deixa feliz é ensinar e escrever. Eu não tenho vocação para a política. Não tenho gosto. E tenho medo de adquirir esse gosto também. Tenho que dizer, tenho medo. Tem coisas que eu acho que podem me seduzir, então é melhor evitar. É melhor evitar. Não? E isto é uma dessas coisas. Em tudo, ser senhor de si. Em tudo, ser senhor de si não é ser Deus, como diz a autoajuda, que eu possa criar tudo, mas é entender que estratégia é uma decisão pessoal, racional, que decidida vai ter que contrapor a estratégia dos outros e ao aleatório. Citando Sartre, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que aconteceu comigo. Talvez eu tenha outros limites, mas o que eu fiz com o que aconteceu comigo? Eu tenho habilidades e outras limitações. Eu tenho talentos e outros problemas de limites. Como eu trabalho com isso? Volto à imagem da Carlyle. A ideia de que os gregos diziam a ave de Minerva só alça voo ao entardecer, ou seja, a sabedoria só se revela no fim da vida, é absolutamente verdadeira. Não existe adolescente sábio. Tem os não loucos, mas não existe adolescente sábio. Não existe alguém de 12 anos tomado de sabedoria pessoal. É verdade que a ave de Minerva, a coruja, símbolo da sabedoria, só pode voar ao entardecer. Mas para ela voar, ela tem que ter asas treinadas para isso. Né? Eu não devo esperar o entardecer para tomar uma decisão sábia. Quando uma colega de 32 anos me disse que começou a frequentar o geriatra, porque agora os geriatras atendem na casa dos 30, just in case, ela estava tomando uma decisão sábia para chegar lá, né, e não ir ao geriatra na fase do desmanche. Ou seja, não ir ao geriatra já no período do desmanche. Começar antes a rebobinar aqui, botar um durepox ali, que é para não ir quando você estiver fundindo o motor. É uma decisão sábia. Nós temos que mudar essa opinião. Eu fui de uma geração que se expunha ao sol 12 horas por dia. O sol, quanto mais melhor. Ia-se para a praia às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, exposto ao sol e usava raíto de sol. Exatamente. Tem mais gente com mais de 18 aqui na plateia, né? Vejam, isso mudou. A gente sabe hoje que o sol não é tão simpático o tempo todo. Isso mudou. Né? Eu vou ter que trabalhar, mas eu já me expus em excesso ao sol. Eu já me expus. São coisas geracionais. Equilíbrio e contradição. O corpo funciona melhor na juventude. Ele é um carro mais potente com um motorista não sábio, que é a cabeça mais jovem. E na maturidade ele é um carro problemático com um motorista melhor. É difícil equilibrar isso. É muito difícil. Não? É uma batalha perdida, mas é uma batalha interessante. A essa batalha geralmente chamamos vida. E novamente a imagem que pela terceira vez eu mostro da escultora Carlyle americana é isso. A cada lapidada, eu estou formando aquilo que eu quero. Mas é tão difícil isso, é tão estrategicamente complicado, que é mais fácil dizer, não dei sorte.
tive azar, não era minha hora, foi destino. Minha família nunca conseguiu. É muito mais fácil isso. Uma vez meu secretário comentou isso, que ele adorava as festas de Natal na minha casa, a maneira como eu preparava, começa mais ou menos por agosto a preparação do Natal na minha família, e que vai ser tocado, que vai ser comido. Comecei a dizer, como eu queria que fosse assim lá em casa. Eu perguntei, como você acha que acontece na minha casa? A gente abre a canastra da Emília e surge. Acontece na minha casa porque a partir de agosto nós começamos a pensar nisso. E tornamos o Natal, quando pudemos, muito inesquecível para todo mundo. Mas porque a gente dedica tempo e atividade. A leitura mágica vai sendo, nossa, que legal. Como é legal na sua casa que ocorra isso. Essa é a leitura fantasiosa. Tudo. Imaginem tudo que vocês admiram numa pessoa ser fruto de um impulso dessa pessoa, aliado a muito esforço e a muita técnica. Mas eu costumo dizer que é vocação, talento, é inato. Aquilo que é absolutamente fruto de esforço. E aí eu volto para encerrar a mesma questão que eu fiz a primeira pergunta hoje, os 50 anos da profissão fundamental que os senhores exercem ou vão exercer em breve. Uma pergunta administrativa. O que eu quero fazer com a empresa chamada vida nos próximos 10 anos? Quando eu conseguir responder a isso, serei um bom administrador e provavelmente uma pessoa mais integrada, mais total a este respeito. A isso eu chamo estratégia. Mais uma vez, parabéns aos senhores pelo dia de hoje e muito obrigado pelo convite de estar presente nessa ocasião tão especial desse Jubileu de Ouro. Muito obrigado. 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 Obrigado, Wagner. Obrigado. Nosso parabéns e nosso muito obrigado, desde já, professor Leandro Carnal. E as perguntas são várias, vamos aqui escolher algumas para repassar para o Leandro responder. Pergunta de Alice Araújo, ela não diz de onde, Rio de Janeiro, pelo prefixo aqui do telefone, como eu posso fazer para sair da zona de conforto sem causar uma mudança brusca numa organização? Bem, a pergunta seria como eu posso fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Sair da zona de conforto é provocar uma mudança brusca. O problema não está em mudança, está no brusca. Na verdade, a diferença entre remédio e veneno é a dose, como diz o fundador da homeopatia, Dr. Hahnemann. Por vezes, uma mudança intensa e imediata, ela provoca tantas reações que você é obrigado a retroceder. Eu recomendaria como estratégia, que talvez seja intuitiva na pessoa que pergunta, a grande estratégia de implementação de medidas que as mulheres têm. Fazer tudo do jeito que querem, fazendo crer que a decisão é dos homens. Essa é uma das grandes estratégias femininas. As mulheres fazem absolutamente o que querem e sempre dizendo, você que manda, amor. E esta estratégia funciona também em empresa. Eu implemento tudo o que eu quero dizendo ao proprietário que excelente ideia que você teve, né? Não é fácil fazer isso, mas é preciso ter prudência em toda mudança. E toda mudança precisa ser avaliada sistematicamente. Lembrando que a tendência à reação da mudança brusca é o sistema voltar ao que era rapidamente. É o que Lenin chamou num texto que hoje tem vários sentidos, chama teoria da curvatura da vara. Para entortar uma vara curva, eu tenho que entortá-la para o outro lado. Ou seja, quando eu faço essa mudança que a Revolução Francesa fez, muda até o nome do calendário, a questão é que daqui a pouquinho se volta ao calendário. Rapidez na implantação de medidas corresponde à rapidez na desestruturação também disso. É muito difícil, é preciso sistematicamente ir mudando e oferecendo às pessoas links para que elas se identifiquem com os novos sistemas e para que elas sejam úteis nesses novos sistemas também. Uma pergunta de Ednei da Silva, da Faculdade Uniron, em Porto Velho. Como seria o Brasil se desde o seu descobrimento fosse governado por um administrador de fato?
Eu tenho dificuldade com as partículas condicionantes, com o futuro do pretérito, que seria, ou com qualquer futuro, já que o historiador é um profissional do passado. Quem seria eu se eu tivesse casado com outra pessoa? É uma pergunta que vocês já devem ter se feito a partir de 12 horas de casados, né? O que seria se fosse outra pessoa? Não sei responder. Talvez tivéssemos outro tipo de problema. Vejam, por exemplo, um exemplo então concreto histórico. Faz quase 30 anos que a China é administrada por engenheiros. São quase 30 anos seguidos que os presidentes chineses são engenheiros hidráulicos, químicos e civis. A China tem uma objetividade administrativa muito maior do que o Brasil. E, ao mesmo tempo, ela passa por cima da questão da resistência humana e individual com uma violência total. Quando se fez a usina das Três Gargantas, maior hidrelétrica do mundo, os chineses anunciaram aos milhões de camponeses da região: a água vai subir, é bom sair. Aqui a gente levaria a discussão do valor justo, prévia indenização, o valor venal da terra. O chinês anuncia, ou sai, ou vai ficar figurando no filme Procurando Nemo. Ou seja, vai subir a água, vai subir e pronto. Então, eu não sei se o Brasil teria sido melhor. Eu desconfio de paraísos identificados a uma solução. O que seria o Brasil, governado por administradores, administrador não é igual e nem sinônimo nem de ética nem de eficiência. Se fosse, né, tirando os aqui presentes, se fosse, seria muito bom. Advogado, engenheiro, historiador e filósofo não é sinônimo nem de pensamento, nem de senso crítico, nem de liberdade. Bom, então eu não sei. Sei que quando um filósofo, Platão, que dizia que o mundo devia ser governado por filósofos, foi até a Magna Grécia, sul da Itália, e tentou implantar isso junto ao tirano Dionísio, foi um desastre absoluto. Eu sei que nem sempre o que eu planejo é aquilo que sai. Mas acho que faz, e foi dito aqui no início, faz falta uma objetividade muito grande. Eu não posso gastar mais do que eu tenho. Parece isso de uma objetividade absoluta, né? Eu posso cortar pelo menos uns 30 ministérios. Eu posso tornar mais exequível. Eu posso fazer isso. Isso é uma questão básica que uma dona de casa e um grande administrador sabem. Orçamentos deficitários têm um custo. Tem um custo enorme. Agora, de novo, o meu problema nunca foi com os governos, mas é o fato de que esses governos são eleitos. Ou seja, não estão lá por golpe de Estado. Então, este é o meu problema. Governantes podem cair, mas quem elegeu aqueles continua com o direito. Então, para mim, a solução não está na política, mas na educação. A solução está na base, na educação. Então, o resto é discussão lá na ponta. Vamos a uma pergunta aqui do auditório. Identifique-se, por favor. Microfone. Professor Leandro, Eu acho. parabéns pela... Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, sim. Bom, professor Leandro, mais uma vez aí uma palestra que eu tenho a oportunidade de participar. Parabéns ao Conselho pela escolha. A pergunta objetiva é a seguinte: o senhor é um historiador renomado, analisa quebras de paradigma. Sim. O empreendedorismo é uma das teologias, segundo o senhor, que trata de quebra de paradigmas. Qual é a sua percepção? Qual o vetor, em termos de quebra de paradigma, que direcionará as organizações em termos de criação e inovação? Esse vetor, qual é o mais forte que o senhor vislumbra? Você está citando algumas falas minhas e textos no qual eu identifiquei 3 teologias contemporâneas: a autoajuda, a teologia da prosperidade e o empreendedorismo visto como teologia. Eu quero sempre deixar claro que o empreendedorismo como iniciativa de criação é fabuloso. O empreendedorismo hoje é visto como teologia, ou seja, uma crença que, sendo empreendedor, vai. Então, um RH me contrata e diz: nós precisamos incentivar nesta empresa o empreendedorismo. Eu digo: bom, a primeira providência de todos será sair da empresa. Né? Porque o empreendedor rejeita a CLT de 1943 por princípio. O empreendedor não é assalariado.
empreendedor não confia no fundo de garantia como promessa de eternidade. Agora, a crença de que as pessoas confundem, por exemplo, fidelidade à empresa, ou dedicação, ou gestão criativa com empreendedorismo. Os empreendedores são, por definição, minoritários. E aqui eu não confundo qualquer licença para abrir uma empresa como sinal de empreendedorismo. Então, isso é uma teologia. Haja vista que os títulos são teológicos. 10 lições para o paraíso do empreendedorismo, né? Seja um vencedor entre os empreendedores. São livros de autoajuda para as pessoas. Qual é o problema do livro Como Funciona a Cabeça do Steve Jobs que eu li? É que Steve Jobs não leu. Este é o grande problema. Qual é o problema de eu comprar o livro Como Ficar um Homem Sexy, uma Mulher Sexy? É que é provável que ao final eu não estarei sexy. Ao final eu seria uma pessoa menos sexy com menos dinheiro, que é o dinheiro do livro. Então, este é o problema. Agora, eu acredito muito, intensamente, nas sociedades que liberaram a capacidade criativa do indivíduo, tiraram o Estado do foco da sociedade, entenderam, como algumas sociedades entenderam, que o Estado está a serviço da sociedade e não o contrário. Entenderam que o Estado existe, mas existe porque a sociedade se defende, existe, é feliz e produz a partir de indivíduos, e não a partir do Estado, e nem a partir de abstrações possíveis. Então, eu acredito nas sociedades que liberaram o Estado, e liberaram o indivíduo para que ele pudesse se sobrepor a esse Estado. Acredito que, às vezes, o Estado tem que fazer ações que façam interferências na sociedade, mas elas têm que ser ações tópicas. Então, vou dizer uma coisa que geralmente não é popular entre as pessoas. Acredito que eu possa precisar, em determinada situação de miséria, ter que implantar uma Bolsa Família para uma comunidade em que a fome é uma realidade. Ali eles não vão estar discutindo planos quinquenais, eles querem saber o mês. E no momento que eu dou uma Bolsa Família, que é insignificante, é baixíssima, eu já tenho que pensar o que fazer para não precisar dar de novo. Então, acredito no passo seguinte. Para quem está passando fome, eu não devo falar de educação estratégica. Naquele momento, primeiro eu tenho que resolver o problema da fome, depois falar de educação estratégica. Mas acredito que quando eu transformo essa interferência apenas em moeda eleitoral, é um desastre. E ela é eficaz como moeda eleitoral. Então, acredito nas interferências do Estado. Acredito, inclusive, nisso. O empreendedor, onde ele mais faz falta no Brasil, é na administração pública. Onde ele mais faz falta, porque a privada está cheia. Meu Deus, faz falta disso, o empreendedor na administração pública. Quando o Estado Novo criou os cursos de administração pública nas fundações Getúlio Vargas, se mirava através do DASP e dos DASPinhos, se mirava isso. Não? Que tenha sido atingido ou não é uma outra discussão, mas é uma gestão eficaz, responsável, criativa. Quer dizer, se há 20 anos nós usamos os juros para controlar a inflação e não controlamos, não está na hora de ter outra ideia, né? Não é lógico ter outra ideia, depois de 20 anos tomando uma aspirina que não cura dor de cabeça, pensar, talvez tenha que trocar de remédio. Ou seja, é mais ou menos lógico. E o empreendedor faz essa pergunta. Né? Dizer, não há outra maneira de reduzir a inflação a não ser nos dando a medalha de ouro dos juros mundiais? Não há outra maneira? E esperar crescimento depois disso? Não? Havia um tempo que o agiota era ruim. Hoje ele se retira envergonhado do sistema financeiro, né? Ele não pôde concorrer com o sistema financeiro, aquele bom agiota que ficava na praça com cara de criminoso. Coitadinho, quem é ele perto do cheque especial e do cartão de crédito? Ele se retira envergonhado. Como eu acho que não há demônio no mundo, porque o demônio não aguentou a concorrência. Ele saiu, ele chega, ele não conseguiu acompanhar esse upgrade que nós demos na maldade, né? É que essa semana eu estou ainda impactado pela imagem daquele menino morto na Turquia. Não há demônio que possa concorrer com alguém que mata uma criança de 3 anos e o irmão de 5 fugindo de uma guerra civil. Então, o empreendedor faz falta, mas não como teologia, né? Faz falta como prática. E às vezes faz falta também o simples, puro e tradicional bom senso.
Bem, vamos a mais uma pergunta, várias delas acerca da crise econômica, política vivida pelo Brasil. Uma delas se pergunta simplesmente como sair da crise, né? Mas aqui uma do Anderson Gonçalves Pereira. Gosto de perguntas simples. Gosto disso. Ele não consegue falar com o Joaquim Levy, veio direto aqui pela TV CRA até Leandro Carnal. Né? Anderson Gonçalves Pereira, do 6º período do curso de Administração Pública da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Quais são as suas perspectivas para o Brasil diante desse cenário de crise econômica e política? Bom, preciso dizer a vocês, jovens, que nunca viveram um cenário de inflação, por exemplo, ao contrário de mim, que cresci praticamente num cenário de inflação, que é preciso ter essa perspectiva de taxista. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. A cada período pendular de controle de preços corresponde mais um plano salvífico e messiânico que de maior ou menor resultado. Na verdade, o período que nós vivemos entre o final do governo Itamar e a implementação do plano real até há pouco era um período atípico. Era um período atípico. Então, nós tivemos um período atípico para o bem e para o mal, atípico no Brasil. A crise já foi muito pior do que hoje. Não me preocupa a inflação no patamar atual. Ela é ruim, principalmente porque ela atinge os mais pobres que não se defendem dela. Não me preocupa o desemprego, claro, porque eu estou empregado, mas porque o desemprego é ruim, mas não acho que esse seja o problema maior. Eu acho que a nossa grande crise a resolver não tem nada a ver com a expansão do lastro da moeda, não tem nada a ver com expansão ou retração do crédito, ela tem a ver com uma crise ética de valores. Resolvida essa, as crises secundárias são as crises que vêm. E nós estamos discutindo valores, em parte, por causa da crise econômica. Porque os mesmos valores existiam e eram debatidos, mas quando o Brasil crescia bastante, eles eram ocultados. As mesmas roubalheiras, com 7% de crescimento do PIB, eram ignoradas, com o PIBinho virando PIB microscópico e invisível agora a olho nu, nós estamos discutindo valor. Isso é bom. Eu vejo com simpatia este momento. Há um preço social muito grande. E há um preço que nós tivemos um crescimento de classe C, D e E a partir da estabilidade da moeda, mais pela estabilidade da moeda do que por ações concretas. Tivemos um crescimento. Eu vi como usuário de aviões a chegada dessas classes, que é absolutamente maravilhoso que as pessoas possam viajar de avião. Eu vi isso acontecer, eu vi as viagens para o exterior passar a ser frequentadas por pessoas que antes sonhavam com férias na região dos lagos e agora estão na Europa. Isso foi muito bom. Só que este grupo agora, que está sendo tirado isso, vai cobrar aquilo que se cobrou da Revolução Francesa. Fizemos a Revolução. Por que nós continuamos pobres? Não era só Luís XVI o problema da França. Por que agora, sob os jacobinos, nós continuamos pobres? E esta é uma discussão muito boa. Eu gosto deste lado da crise. O lado terrível. A crise é sentida de forma desigual pelas pessoas. Ela é sentida de forma muito desigual pelas pessoas. E abomino, detesto, é a coisa que eu mais odeio no Brasil neste momento, esse clima bipolar, absolutamente estúpido entre petralhas e coxinhas. Porque bipolaridade se trata no psiquiatra, gente. Bipolaridade precisa de medicamentos. Então você diz uma coisa, a pessoa já lhe acusa, sem pensar, sem matiz. O problema do Brasil não é este. O problema do Brasil não é essa bipolaridade. É só um momento de estupidez do pensamento nacional. Nós estamos muito burros no debate nacional neste momento. Muito estúpidos. Isso me incomoda bastante. Muito bem, uma pergunta da administradora Yara Resina, aqui da plateia, por favor. Então, o que fazer, é que eu estava até começando a escrever aqui. Por onde começar quando um acidente, quer na vida pessoal ou na vida empresarial, ocorre e a pessoa tem que buscar uma mudança? Aí não é uma escolha nossa, né? Somos levados a isso. Esta reengenharia biográfica é a chance de reestruturação. Ela é custosa, ela é dolorosa.
Tudo que não nos mata nos torna mais fortes, diz Nietzsche. Ela é custosa, absolutamente custosa. A todo momento aprendemos. Eu disse uma vez aqui na Casa do Saber, ao analisar o Hamlet, coisa que eu fiz um café filosófico também, que apesar de eu ler a peça Hamlet quase todos os semestres, há mais de 30 anos, quase todos os semestres, 2 a 3 vezes por ano, eu leio a peça Hamlet, eu achava que não tinha mais nada a aprender com a peça. Há 5 anos faleceu meu pai e eu vivi o que o Hamlet viveu, órfão. Mudou completamente a percepção da peça. Eu nunca tinha tido a experiência de perder alguém com este grau de intensidade. Eu tive que me redefinir no mundo, inclusive mais velho, porque quando perdemos os pais envelhecemos. Ficamos mais velhos, deixamos de ser filhos. É a situação que a gente tem até quando tem 80 anos. Se tem ainda pai, você é filho. E sendo filho, você tem alguém assim. Agora a fila andou e você está na frente da trincheira. Você passa a ser a geração mais velha. É redefinidor. Essa redefinição obriga uma reengenharia, quase sempre dolorosa, mas transformadora. Um desemprego grave, uma mudança biográfica, a perda de um ente querido, uma crise financeira global e assim por diante. Mas este é um momento, como eu dizia, no apogeu daquela grande crise 2007-2009, quando numa empresa de propaganda, o dono, uma personagem famosa, me perguntou: nós não sabemos se ano que vem nós vamos estar plantando figo em Valinhos. Valinhos é o município de São Paulo que se destaca pelos figos. Eu disse: é verdade. Ninguém sabia onde ia parar aquela crise. Mas é provável que se todos estivermos plantando figo em Valinhos, quem fala inglês vai plantar melhor, porque os maiores manuais de agricultura do mundo estão em inglês. Logo, eu não sei o que vai acontecer e nem o que pode acontecer num minuto que tudo muda. Mas eu sei que quanto mais preparo eu tiver em conhecimentos, habilidades, línguas e habilidades variadas, mais eu vou enfrentar essa crise. E se a crise for maior do que eu, não tem problema, eu vou morrer. Não é? E também estará solucionado. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom, né? Os empreendedores morrem junto com os fracassados. O que muda é o meio. Ambos morrem. Todos morrem, menos Elizabeth II de novo. Todos morreremos um dia, né? Até a Hebe morreu, gente. Todos morreremos um dia. Niemeyer morreu, né? Espantoso. Já estava pensando ser marxista, porque aparentemente marxistas passam dos 100 anos fácil. Mas não há nenhuma diferença, porque todos morreremos. A única diferença está no meio. O que eu vou fazer entre agora e aquele momento, né? É isso. Essa é a grande diferença. Muito bem. Mais uma pergunta vinda aqui de Rodrigo Oliveira Silva e dirige a pergunta a Leandro e ao Wagner, né? A quem eu convido para aqui também compor, por favor. Por favor. É uma pergunta para ambos. Qual deve ser o perfil? Qual deve ser o perfil do administrador para vencer as crises atuais? Aí. De novo, eu fico muito preocupado da gente buscar alguém que seja Deus, que seja perfeito, né? O Bertold Brecht dizia muito bem na peça Galileu Galilei, né? Infeliz o país que precisa de heróis, né? Acho que o caso brasileiro é duplamente equivocado. Primeiro, porque não temos heróis. E, segundo, porque pensamos que precisamos de heróis. Portanto, quando se coloca a questão do perfil, é importante que a gente não perca a perspectiva de que busquemos nesse perfil alguém missionário, salvador da pátria. Nas eleições de 89, depois de um longo ciclo de ditadura, nós tínhamos 2 heróis, o Caçador de Marajás e o Sassamutema. A novela da Globo, na época, até destacava bem isso. Veja no que deu, tanto um quanto o outro. Portanto, quando você coloca em perfil, é preciso que a gente desgaste logo essa imaginação, essa perspectiva da busca do herói, né? Herói é aquele que quer ser quem é. Agora, o perfil do administrador, a primeira questão, acho que podemos extrair como uma das essências da palestra agora do Karnal, é entender, né, que a mudança é que é permanente. O processo de mudança é permanente. E como encarar essa mudança? Então, a gente muda e as circunstâncias nós mudamos com ele, né? Senão a gente fica, é preciso também, por outro lado, não nos esqueçamos, e Lampedusa que nos dizia, né? É preciso manter tudo estar, né? É preciso mudar para que todas as coisas fiquem exatamente como estão. Portanto,
perfil do administrador. Acho que a capacidade que ele tem de decidir, né? A decisão antecede condicionação. Acho que um bom conceito de administrar é tomar decisões. O que eu vejo no nosso país é a característica dos seus gestores, que são tomadores de indecisões e não tomadores de decisões. Mas acho que a grande pergunta que as pessoas querem, a resposta que as pessoas querem ouvir é o Karnal, não é minha. Afinal de contas, não. é a grande estrela aqui e nós vamos aproveitá-la ao máximo. Por favor, eu sou Karnal. apenas, Wagner, mais brilhante que você. Você é mais pela pele oleosa. A resposta técnica e boa tinha que ser dada por um administrador nesse dia. Mas eu diria para todos nós profissionais. O padre Simão de Vasconcelos escreveu, por sinal iniciou aqui no Rio de Janeiro, na sua grande obra, uma reclamação da sociedade colonial. No Brasil as pessoas são pouco repúblicas. Querendo dizer, nesse sentido latino, res publica, coisa pública, que no Brasil cada um pensava apenas em si, no século XVII. Cada um resolvia o seu quintal e não o coletivo. Eu diria a um administrador, a um professor, a um médico, a um gari, que o que faz falta para a gente é república. República implica, em primeiro lugar, igualdade. No início, Wagner falava de prisão especial. Eu sou a favor dela, eu tenho doutorado, eu crio uma cela muito especial, just in case. Mas é claro, é um absurdo diante da ideia de isonomia. A pergunta, você sabe com quem está falando, só é plausível em casos graves de Alzheimer. Só é plausível nesse caso. Né? Você sabe de quem eu sou filho apenas em dúvida de paternidade. Em todos os outros casos é um atentado à vida republicana. Esta igualdade, aquilo que ora se atribui a Carlos Lacerda, ora ao vice Pedro Aleixo, a ideia de que em tempo de ditadura eu tenho medo do guarda e do delegado da esquina. As nossas pequenas autoridades, os síndicos que entram em reuniões como quem entra num concílio ecumênico, saudando, naquele ambiente pequeno e medíocre, o seu pequeno feudo, a ideia de distinção, a ideia que as pessoas querem espaço e privilégio, a complexidade das nossas filas, não? Quem tiver criança, deficiente, idoso, criança de colo, logo em seguida os portadores de cartão isso, cartão aquilo, cartão esse, logo em seguida, é tanta fila, com tanta distinção, fora aquelas que são óbvias, que são dadas pela natureza, da maternidade ou da idade, ou da incapacitação física, nós estamos criando tantos guetos, falta isonomia, falta igualdade, falta a ideia de igualdade. Esses dias minha rua foi interrompida porque passava um ônibus com um time. E os guardas pararam cada esquina para que o ônibus com o time abrisse como Moisés no Mar Vermelho o caminho. Que raio de sociedade é essa que dá um privilégio a um ônibus de um time para parar a maior cidade do país para que eles atravessem aquilo sem enfrentar o problema que o comum dos mortais quer? Num mundo cada vez mais de soluções de sem isonomia, como helicópteros, etc., a primeira lição da República é a igualdade. A segunda lição da República é pensar no bem público. Isso se quer do administrador, do gari, do professor e de todas as pessoas. Não é? E eu disse, quando vim aqui falar de ética, eu tenho um teste de ética que eu posso aplicar a qualquer pessoa para saber se ela funciona eticamente. Não é como ela trata o presidente da empresa. Se ela tiver um mínimo de racionalidade, ela vai ser educada. Se ela não for estúpida, ela vai ser respeitosa. Eu só testo a ética de alguém quando eu avalio como ela trata a pessoa da ponta da pirâmide baixa, como ela trata o faxineiro terceirizado com o macacão. É aqui que eu testo a ética de alguém. Alguém que eu não preciso tratar bem. É como eu testo a minha empregada e não o meu chefe. Este é o grande teste. Se você não for idiota, você será respeitoso com o juiz do Supremo em audiência. Se você não for um imbecil, você vai ser respeitoso. Mas não é só a ética, é a seu senso de sobrevivência que está em jogo. Agora, como eu trato a pessoa que não merece, por exemplo, alguém que está na rua e não mereceria o tratamento respeitoso, como alguém que está na Cracolândia, ou um travesti, alguém que não merece aquilo e que exatamente por isso precisa mais do que... Esse é o grande teste. Aí eu desejo a administradores, a todos os professores e a todos os colegas que trabalham neste país isso, né? Esse teste de ética, esse teste de caráter, que é tratar as pessoas como iguais. Não? Quer dizer, ainda me assusta no Brasil
essa desigualdade de quem, em 2015, está reclamando que a empregada doméstica vai ganhar fundo de garantia, é porque ainda não assimilou uma lei de 13 de maio de 1888. Então, quem ainda está discutindo a Lei Áurea não tem como discutir fundo de garantia, né? É difícil isso. Está discutindo se uma trabalhadora tem o direito a ser considerada trabalhadora como os outros trabalhadores têm desde 1930, no caso de alguns direitos, ou desde 43. É sinal de que ainda não incorporou esta mulher do MST, que é a Princesa Isabel. Ou seja, ainda não incorporou isso. Quanto mais a modernidade. Bem, pelo adiantado da hora, nós vamos caminhando para o encerramento, agradecendo a todos aqui presentes e a todos os internautas que participaram ativamente nos enviando perguntas, né? E esse número, essa quantidade de pessoas, 4.000 pessoas conectadas, representa bem o interesse de todos pela palestra, pelas apresentações aqui nesse dia 9 de setembro. E para as palavras finais, agradecimento e encerramento, professor administrador Wagner Siqueira. Acho que certamente a exposição feita por Leandro Carnal nos brindou e foi um motivo de grande satisfação nesse dia do administrador. Concretiza bem, né, durante toda a sua exposição, esse pensamento, essa necessidade de mudança, essas reflexões no sentido desse novo tempo que devemos construir e que começa a caminhar agora nos novos 50 anos. Mas comecemos fazendo a partir de agora, a partir de amanhã. E cada passo, assim como ele nos ensinou no chinês, que sobe a sua escada, o budista, né? Que sobe a sua escada em cada degrau, que a gente vá construindo passo a passo. Estamos efetivamente de parabéns, é uma conquista importante. Esses 50 anos é apenas simbólico, porque ele marca a regulamentação da profissão, mas Carnal se referiu à origem da profissão, como os técnicos de administração no velho DASP, que foi um órgão fundamental na estrutura da modernização do Estado brasileiro e também, posteriormente, na própria organização da administração em geral. Nos técnicos, aí, e não poderia deixar de lembrar aqui alguns nomes desses profissionais, como Belmiro Siqueira, Guerreiro Ramos, né? Que são figuras, né? Newton Corrêa Ramalho, Diogo Lordelo de Mello, nós temos tantas personagens, Luiz Simões Lopes, são pessoas que construíram essa profissão ao longo da origem, que transformaram o pensamento de uma república velha e tinham a dificuldade de, pensando o novo, pensando a transformação, conviver com o Estado ditatorial do Estado Novo. Como andar, como construir, como transformar a sociedade brasileira, garantindo a democracia num regime político, à época, bastante duro e bastante difícil, de origem também de grandes transformações. Portanto, nós subimos em ombros de gigantes. Precisamos agora continuar a partir desse patamar na construção desse novo tempo. Acho que a palestra de Leandro Carnal nos ensinou muito, foi muito enriquecedor e uma maneira muito forte, muito rica de efetivamente comemorarmos a data de hoje. Muito obrigado, acho que podemos encerrar com parabéns. Pode contar parabéns? Então vamos cantar então. Vamos dar uma parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, vida. Muito obrigado. Viva a administração e a administração.